Um bom dia a todos. Uma alegria muito grande participar essa quarta edição do Congresso de Foz do Iguaçu, já conhecida nacionalmente, um sucesso impactante. E o nosso painel diz respeito a esses impactos, os impactos da revolução tecnológica sobre o mundo do trabalho. Nós aqui discutiremos algumas questões relativas à influência da evolução tecnológica no mundo do trabalho e trataremos ao final também dessas questões envolvendo a Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. A primeira palestrante é a juíza Andréia Pazoldi, do TRT da 12ª Região. Ela é juíza do trabalho do Tribunal Regional de Santa Catarina, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Univale, mestre em Ciências Jurídicas da Univale, especialista em Direito Civil da Unisul, professora de Direito do Trabalho e de Direito Civil em cursos de pós-graduação, de extensão e cursos próprios, coordenadora do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade do TRT da 12ª Região, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, autora e coautora de obras jurídicas e artigos em revistas especializadas. Doutora Andréia, seja bem-vinda. Bom dia a todas as pessoas. Primeiro eu quero agradecer a acolhida e o convite do ministro Douglas para estar aqui hoje. E na pessoa do ministro Amaury, querido, eu cumprimento a todos os presentes e aos meus colegas de painel. Acabei ficando como a representante feminina do grupo, o que muito me honra e muito me deixa cheia de responsabilidade. Pessoal, bom, em 2013, em abril de 2013... Ai, peraí, gente. Vocês colocaram o que eu mandei anteriormente, não é esse que é o atual. Aí eu nem vou passar, tá? Porque vai ficar muito grande, aí eu vou direto por aqui. Que eu tinha mandado outro ontem. Então eu vou indo aqui, se vocês acharem, aí vocês trocam, aí a gente coloca. Muito bem. Em abril de 2013, em Bangladesh, ocorreu o desabamento do edifício Rana Plaza. Nesse desabamento morreram 1.133 pessoas e mais de 2.000 pessoas ficaram feridas. Todos eram empregados de fábricas de vestuários, prestadores de serviço de marcas de fast fashion. E aqui a gente cita a Primark, a italiana Benetton e as espanholas Mango e El Corte Inglés. Será que foi realmente um acidente no caso dos trabalhadores? Muito bem. Eram 5 fábricas de confecção, um banco e um shopping. O salário mensal de quem trabalhava nas confecções era de aproximadamente R$ 360, 28 euros. Para os empregados dessa confecção, que trabalhavam 10 horas por dia, em média 6 dias. Na véspera, um engenheiro diagnosticou um problema na estrutura. Todos que trabalhavam no banco e no shopping evacuaram e não foram trabalhar no dia seguinte. Os trabalhadores das confecções não foram dispensados e tiveram que ir. Isso é a gente falar de meio ambiente do trabalho em escala transnacional. Como juíza do trabalho, qual é o meu interesse nisso, não é mesmo? A gente julga processos, inclusive processos nacionais. Eu tenho um interesse muito sincero nas relações de trabalho como um todo. Eu sou professora, antes de qualquer coisa, muito antes de ser juíza, e a docência traz esse olhar mais amplo para a gente. E o foco do meu estudo acadêmico é trabalho decente. Então, o meu referente vai ser sempre a busca de melhores condições de trabalho e do universo de quem trabalha, que eu acho que é muito diferente de aplicar sanções e de determinar o pagamento de indenizações. E o doutorado tem a linha de pesquisa na área de sustentabilidade e transnacionalidade, e eu acho que nos interessa muito porque eu acredito na sustentabilidade socioambiental dentro da transnacionalidade. Então vamos lá. Vamos partir de alguns fatos básicos, porque o tempo é curto, e eu vou partir de premissas, depois eu até vou passar o material, vou deixar o material disponível, então. As empresas pertencem aos seus investidores. Vamos partir disso. E eles podem mover as empresas para onde eles acharem que eles vão ter os melhores dividendos, os melhores mercados. Isso pode significar, então, empresas serem completamente esvaziadas, abandonadas, com despedidas em massa, e um desemprego de uma comunidade quando os investidores mudam o seu local de trabalho e de desenvolvimento da atividade. Inclusive, eles podem resolver investir em outra coisa, investir em algo que não é uma fábrica e que não gere postos de trabalho. Isso faz parte da globalização, que é porque ela inicia pela economia. Também é importante ter como fato pronto o mercado global. Vamos ver. Ai, desculpa, gente.
Aqui, obrigada. Então, também a gente pode dizer que o mercado global, deixa eu voltar aqui, é isso que eu quero? O mercado global é esse que se estabelece com a distribuição de produtos por todo o mundo sem a fabricação no mesmo espaço territorial. Então a gente também tem isso claro. O que é essa busca por melhores mercados? É a busca por mercados que tenham menor custo, geralmente na fabricação, em diversos níveis. E qual a variável para nós aqui que interessa? Aquilo que interfere no mercado de trabalho. Na nova reconfiguração dessas relações de trabalho, a busca pelo menor custo daquilo que é a mão de obra. Atribuir valor econômico à energia vital dos trabalhadores e, com isso, a gente ter uma ideia de uma globalização também nessas atividades. É a partir desse cenário que me parece que a gente pode falar de um direito global. Um direito que se destine não só aos estados, mas também aos particulares, que também vão exercer autoridade à margem dos ordenamentos jurídicos no formato que a gente está acostumado. Na medida em que ocorre esse espalhamento das empresas por todo o mundo, nós temos as transnacionais. Então, a transnacionalidade é isso, as empresas ocupando esses espaços para além da ideia de multinacionais. Com isso, elas podem trocar o seu lugar de produção e distribuir sem qualquer limitador e exercer o poder. A transnacionalidade traz poder. Nessas novas relações, a gente já sabe que não é suficiente o direito estatal, acho que fica bastante evidente para nós. Também não é o caso, essa que é uma questão, de usar o direito internacional, porque o direito internacional parte dessa ideia das relações entre os estados-nação entre si. E a gente precisa de algo a mais. Será que é a hora da gente falar de um direito transnacional? Será que isso é possível? Me parece que talvez, para a gente ter novos formatos de regulamentação, que independentemente da sua origem estatal, podem assegurar um conteúdo mínimo de dignidade para o trabalhador, já que os direitos humanos continuam sendo fundamentais, não é? Primordiais e universais para isso. As empresas transnacionais, aqui, distribuem os seus produtos pelo mundo todo e isso influencia também no mercado de consumo. Então, a gente não está falando só sobre trabalho, a gente está falando sobre desenvolvimento social e econômico de comunidades. E isso é também sustentabilidade, porque a forma de produção importa em diversos marcadores. Assim como a produção pelas pessoas locais deixa de ser prestigiada pela empresa produtora, que vai para os melhores mercados, o consumidor também quer os produtos que vêm de todos os lugares. E esse consumidor desconhece tanto os termos territoriais, de onde isso veio, como o custo social desses produtos que ele está buscando, e a gente está cansado de ver isso quando a gente fala de consumo. Seguindo essa linha, então, a gente tem uma equação que é complexa. A gente tem, de um lado, os trabalhadores de chão de fábrica, principalmente, que estão fixados nos seus territórios, que deixam de ser escolhidos pelas empresas para a produção, o que acarreta a migração desses trabalhadores para onde estão as fábricas, e isso gera uma oferta excedente de mão de obra que reduz a remuneração. Tanto os que recebem pouco nos outros locais, como aqueles que ficam, por sua vez, não conseguem consumir os produtos sempre. Isso também pode causar uma crise até na roda do consumo. Mais um ponto consensual que é importante para a gente ter aqui: direitos fundamentais são direitos humanos que estão incorporados à Constituição de um país e a gente já tem que partir disso e cada país vai dar a amplitude que desejar. Como o nosso tempo é curto, acho que essa parte que nós todos conhecemos da universalidade dos direitos humanos, para a gente ter claro que esses direitos pertencem a todos. Lembrando que existe essa contraposição pelo relativismo cultural, mas quando a gente fala de relativismo cultural, que é para obedecer à soberania dos estados, a gente está falando desde LGPD, de proteção de dados, até o uso de roupas específicas, até mutilação de pessoas, de genitália de mulheres. Então, esse relativismo cultural ele tem que ser visto com muita cautela. Então, para nós, aqui a gente vai partir da ideia de que deve existir um núcleo básico de dignidade que seja universal. Vedação total a trabalho forçado, a trabalho escravo, mutilação, trabalho infantil. Por essa configuração do direito internacional, a gente já tem que o Estado continua sendo responsável em caso de violação, mas a gente já sabe que isso não é suficiente. O Estado ainda é capaz de fazer isso? Talvez o Estado não seja mais o melhor ou o único a ser criador e controlador dos limites da exploração do trabalho, da exploração da força de trabalho. Então, vamos avançar para o que a gente pode ter. Bem, as pessoas enxergam bem melhor, hein? Eu não enxergo tão bem não, gente. Aqui para ver a minha... Olha, meu Deus, ainda bem que eu trouxe aqui também. Temos que pensar que o denominado mínimo existencial, que sempre foi função do Estado, ele também está sendo levado ao máximo da individualidade. O Estado está se descolando dessa ideia.
E aí fica sob aquele argumento da reserva do possível, que eu acho interessante, que nunca tem reserva do possível para os direitos de primeira geração, né? Para esses o direito sempre é absoluto. Mas não só no Brasil, no mundo inteiro, o valor social do trabalho também é um princípio que a gente tem que trazer para a prática e resgata a condição humanizante do trabalho. E a efetivação vai se dar pelas normas trabalhistas e a garantia desse meio ambiente de trabalho seguro, sadio, que a gente espera em qualquer lugar. Por isso as transnacionais também têm que garantir. E aí eu acho engraçado, acho interessante que a gente sempre tem que falar sobre isso, é uma dor que eu tenho quando a gente fala de trabalho decente. De um lado, a gente tem trabalhadores de algumas áreas, como tecnologia, que vão buscar empresas, buscar bons locais de trabalho, bons salários, vão ser nômades digitais, vão ter novas questões, então, de hipervigilância, eles vão ter outras situações, remuneração, mas de outras formas. E, de outro lado, a gente continua tendo aqueles trabalhadores de fábrica têxtil, de construção civil, pessoas que trabalham na limpeza, naquilo que quase nada foram atingidos pela substituição do trabalhador pela máquina, e esses ainda estão lutando porque se sujeitam às piores formas de trabalho, salários aviltantes e ambientes de trabalho que são inseguros, perigosos e insalubres. E aí a gente tem que lembrar que será que eles estão, vamos pensar sobre isso, né? Na verdade é reflexão mesmo, porque nunca trago respostas. Será que eles estão em barcos tão diferentes, esses trabalhadores super modernos, contemporâneos que viajam pelo mundo e esses trabalhadores de chão de fábrica? Ou na verdade a gente só tem problemas diferentes para a mesma classe, que é a classe de trabalhadores? O ponto fulcral aqui para a gente pensar sobre isso é pensar na dignidade da pessoa humana, portanto na dignidade do trabalhador, na dignidade da trabalhadora. E eles todos têm esse direito à dignidade. Então não é muito o que vai garantir essa dignidade, mas como a gente vai fazer isso. E me parece que esse é algo que a gente pode debater bastante. Nós vemos, claro, companhias buscando locais que não haja normas trabalhistas ou que essas normas trabalhistas não sejam muito fiscalizadas, e é nisso que acaba consistindo a globalização do trabalho. A gente, no mundo do trabalho, é a migração para lugares com poucas normas, baixa fiscalização, poder judiciário que não seja especializado, e é por isso que a proposta é que algumas normas sejam universais, como, por exemplo, aquelas relacionadas à duração do trabalho, ambiente minimamente saudável, um salário minimamente razoável. Se o direito nacional onde tiver a empresa não contemplar esse mínimo, então tem que ser garantido de outra forma. Enquanto a gente não tiver esse ordenamento global, que eu acho que seria o nosso ponto ideal, que traga obrigações e direitos mínimos para assegurar essa dignidade, as próprias empresas podem firmar compromissos, a sociedade assumindo também esse papel ativo, um novo olhar para que as empresas adotem interna e espontaneamente esses conteúdos que sejam garantidores mínimos para o seu trabalhador. E eu acho que a gente pode pensar nessa inversão da lógica, essa lógica punitiva. Quem faz errado é punido. Vamos começar a pensar diferente, vamos começar a pensar em uma certa premiação para quem cumpre novas normas, que são soft law, por isso que a limitação delas existe até para a própria exigência. Podem ser criadas, por exemplo, certificações para as empresas que efetivamente tenham essas regras minimamente protetivas. A gente pode ter certificações com vantagens competitivas, preferência para exportação, redução de carga tributária, juros menores e empréstimos a bancos que também adotem essas medidas, um compliance, uma governança global e, para quem gosta disso, ESG de verdade. A OIT tem aquelas convenções que são as chamadas convenções fundamentais, que são interessantes para a gente usar como parâmetro. E aqui, a minha proposta, que não é minha, é de muitos autores, é a seguinte: não vamos partir do Estado. Não importa se o Estado ratificou, aquele onde está a empresa ratificou ou não essas convenções. As próprias organizações transnacionais entendem essas convenções como importantes, conhecem o conteúdo dessas convenções e vão aplicar essas convenções na sua prática em qualquer lugar que elas operem. E isso vai ser global. Então, todas as empresas, a empresa em qualquer lugar que ela esteja, vai cumprir essas normas. E aí, gente, vamos combinar que algumas não são nem tão difíceis, né? A Convenção 29 fala sobre trabalho forçado. Me parece que não há muito problema nesse cumprimento, né? Claro, tem liberdade sindical, liberdade de associação e proteção do direito e negociação coletiva, e me parece que uma negociação coletiva em âmbito transnacional pode ser interessante também para regionalizar. Claro, temos as questões relacionadas à igualdade de salário entre homens e mulheres, nós temos abolição do trabalho forçado, nós temos idade mínima para admissão no emprego. Então, a gente pode usar essas convenções, não só nessa parte inicial de direitos individuais, mas também as convenções sobre o meio ambiente laboral, a 148 a 155, que tratam especificamente
em algumas atividades, e a 155 é mais genérica. Então, a convenção da OIT ela pode ser um ponto de partida. Além da convenção da OIT, e utilizando as convenções da OIT, existem as diretrizes da OCDE. As diretrizes para empresas multinacionais também trazem obrigações, e aqui vocês estão vendo que eu não sou uma pessoa moderna que faz slides lindos, que tem brilhos e fogos de artifício e pirotecnia. Gente, eu sou péssima. Então eu faço só para a gente ter um fundinho, tá? Só para não precisar pegar tudo e poder depois dar uma lida melhor. Porque eu também não vou ler para vocês exatamente todas essas diretrizes da OCDE. O Brasil não está na OCDE, está pleiteando desde 2017 para entrar, mas isso não significa, e até nós estamos falando de transnacionais, que são empresas muito grandes, acho que me parece que a gente pode usar essas questões da OCDE que trabalham mais ou menos junto com as convenções da OIT, mas elas são mais voltadas para as empresas mesmo. E aqui nós temos eliminação de trabalho infantil, nós temos obrigação de garantir as mesmas oportunidades, estimulação, de uma certa forma, da negociação coletiva transnacional. Quando essas empresas, e aí eles têm previsão específica de quando as empresas operarem em outros países, para que elas usem os salários, os melhores salários possíveis, darem preferência, por exemplo, para a mão de obra local, que eu acho que é uma coisa muito importante para você manter aquela comunidade funcionando, entre outras ideias. Junto com essas diretrizes, vieram outras a partir disso. Então, a gente tem a ISO 26000, que foi publicada em 2010, que traz a parte de responsabilidade social da empresa, a RSE, que é aplicável a qualquer empresa, a qualquer tipo de empresa, e ela tem 7 temas: governança corporativa, direitos humanos, condições e relações de trabalho e meio ambiente, boa prática empresarial, questões relativas à sociedade e ao consumidor. O Pacto Mundial das Nações Unidas de 2000, mas que foi atualizado em 2016. E aí, mais algumas declarações da OIT, que tem uma coisa interessante: declaração da OIT não é igual convenção, então a gente não está falando de ratificação, a gente está falando de uma orientação que é para todo mundo. Qualquer país deve estar atento a essas declarações da OIT, porque elas podem ajudar bastante. As declarações de Justiça Social para a Globalização Equitativa de 2008, a atualização da Declaração Tripartite para Empresas de Direitos Humanos e a Declaração do Centenário da OIT de 2019. Eu juro que eu vou falar só mais um minuto. Tratando especificamente da regulação das empresas transnacionais, o Conselho da Administração da OIT ainda aprovou uma revisão da declaração para fins de política social, para fomentar a contribuição positiva dessas empresas. Isso pode funcionar? Eu acho que pode. E voltando ao que eu falei primeiro, que foi o desabamento do edifício Rana Plaza, a OIT teve um papel fundamental na reconstrução. Ela conseguiu estabelecer um acordo que tem eficácia vinculativa, ela auxiliou na negociação para fins de indenização, ela ajudou a criar um marco regulatório no país para melhorar as condições de trabalho e para manter os pressupostos econômicos que sustentam essa atividade de indústria de roupas da região, que é uma coisa importante. Você não pode chegar e dizer em Bangladesh que não vão mais fazer aquelas roupas, então você tem que trabalhar isso de forma diferente. A França já tem atividade nesse sentido, a França é uma das pioneiras nesse assunto, ela já tem um dever de diligência, e isso deve se aplicar, e aí acho que é fundamental a gente pensar sobre isso nas cadeias de produção global. Então essas cadeias de produção também têm que se responsabilizar desde a ponta, então a gente tem lá de cima, então não são só aquelas de baixo da pirâmide. Se a gente tivesse responsabilidade da cadeia produtiva como um todo, provavelmente o acidente de Bangladesh seria uma situação completamente diferente, se as tomadoras de serviço também assumissem a responsabilidade desde sempre, e não só quando acontecem as desgraças, porque morrerem 1.133 pessoas é uma desgraça, não é uma violação de direito trabalhista, é realmente uma desgraça, é uma falência na atividade dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Então, gente, para concluir, eu digo que existem meios de concretização dos direitos humanos aplicados aos trabalhadores no universo transnacional. Podemos usar a OIT, podemos ter criatividade dentro das empresas, normas de ESG, governança global, principalmente diálogo, né? A construção desse ordenamento jurídico transnacional é o horizonte ideal, mas a efetivação da dignidade do trabalhador realmente não pode esperar. A gente precisa que haja uma responsabilidade compartilhada para a gente garantir o desenvolvimento econômico que não seja à custa da dignidade humana, porque chega um momento em que ninguém mais ganha. Na verdade, ganham aqueles especuladores, porque eles não se importam com as pessoas e eles não se importam mais nem com o consumo. E me interessa sempre quem produz, para que todo mundo consuma, inclusive os trabalhadores que produziram. Muito obrigada. Parabéns à juíza Andréia.
Esse tema da responsabilidade pela segurança e saúde no ambiente de trabalho é uma responsabilidade mundial e brasileira especificamente. Essa análise transnacional nos trouxe uma grande visão, doutora Andréia. Parabéns, importante para o mundo do trabalho, mesmo que com toda a revolução tecnológica, a segurança é prioridade. E é há muito tempo a prioridade. Agora, nós vamos escutar o juiz Luciano Martinez. O tema... Luciano, por favor. O tema: direitos fundamentais e a vigilância tecnológica no ambiente do trabalho. O Luciano é juiz do trabalho do TRT da Bahia, 5ª Região, professor associado da 3ª Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP, pós-doutor em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia, titular da cadeira número 52 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da cadeira número 26 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo. Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Eu inicialmente registro a minha satisfação de participar desse evento tão imponente, importante e também, evidentemente, tão relevante agora na nossa estrutura de congressos do Brasil. Sem dúvida, o maior congresso jurídico trabalhista que a gente tem no país e que por isso merece os nossos cumprimentos. Agradeço de forma efusiva ao ministro Douglas Alencar pelo convite e falarei de um tema que está na ordem do dia. Eu queria chamar a atenção para o fato de que a intenção de colocar esse slide de abertura era realmente favorecer a chamada de atenção de todos, porque eu vou tratar de um tema que está dentro do programa, mas com um recorte específico. Evidentemente, falarei aqui sobre os direitos fundamentais e a vigilância tecnológica no ambiente de trabalho, mas precisei fazer um corte. Um corte porque eu tratarei especificamente sobre tecnologias que são voltadas à leitura emocional. Leitura emocional. Vale dizer, eu vou falar sobre tecnologias que tratam sobre a padronização afetiva e a modulação psíquica, algo que tem uma restrição muito grande no âmbito dos direitos fundamentais. E eu começo a minha exposição, passando aqui, já fui apresentado, falando de uma transição da sociedade da vigilância para a sociedade do monitoramento. De fato, cada um de nós aqui, quando ingressou nesse recinto ou quando transita por qualquer espaço, tem sido constantemente monitorado e não apenas monitorado, como também medido, avaliado, quantificado, evidenciadas aí as particularidades que dizem respeito a cada um de nós. A invasão das nossas privacidades, das nossas intimidades, dos nossos dados, tem sido algo até muitas vezes normalizado e precisamos tomar cuidado em relação a essas particularidades, pois todos nós, indistintamente, empresários ou empregados, seremos igualmente atingidos. Exatamente por conta disso é que eu faço questão de destacar que não apenas se vigia, não apenas se vê como se fazia antes, segundo uma lógica do vigiar e punir de Michel Foucault. Não, a nossa sociedade da vigilância evoluiu e nos últimos 3 anos de uma forma tão destacada e tão sentida que nos preocupa efetivamente. Por isso é que eu chamo a atenção de todos aqui para um caso específico, uma situação específica que vai ser por mim analisada. Antes, evidentemente, demonstro que isso é uma preocupação absolutamente mundial. Observem, por exemplo, essa notícia que foi veiculada no The Guardian. Ele demonstra uma preocupação das agências federais com uma possível eficiência dos sistemas de vigilância de IA, que são capazes, inclusive, de espioná-los, porque, segundo eles, são elementos onipresentes. Há uma obra que eu recomendo demais, que é a obra escrita pela professora Susana Zuboff. Ela que é
professora emérita da Universidade de Harvard, ela escreveu uma obra referencial chamada A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Essa obra, ela retrata essa situação, mas de uma certa forma precisa ser atualizada. Hoje nós temos uma preocupação um pouco mais intensa, porque não somente se vigia, mas também se monitora. O The Guardian, mais uma vez, aparece aqui referenciando que 1/3 das empresas do Reino Unido já fazem esses monitoramentos e muitas vezes até monitoramentos secretos, sigilosos, monitoramentos que não chegam ao conhecimento dos trabalhadores. E é exatamente por isso que eu estou aqui para falar sobre estas particularidades e chamo a atenção para o fato de que as tecnologias de rastreamento emocional estão cada dia mais presentes. Vigilância algorítmica é alguma coisa que se faz com reconhecimento facial, leitura de microexpressões, análise de voz, timbre, afeto, entonação algorítmica, enfim, todos esses referenciais que são visíveis aí no quadro que eu lhes apresento. Entretanto, um específico case chama muito a atenção. Esse que vocês estão vendo desses bonequinhos sorrindo. Sim, uma rede de supermercados de grande importância no Japão iniciou um processo de monitoramento do sorriso dos seus empregados mediante premiações. Todos precisam sorrir e não somente sorrir, eles precisam ser empáticos, simpáticos, agradáveis, com entonação de voz cativante. Essa é uma preocupação muito intensa, porque se de um momento inicial se inicia mediante sistemáticas de premiação, isso se faz através de um sistema de coleta de dados de alguma coisa que é impossível de ser feita. A opacidade humana é algo que deve ser essencialmente preservado. Veja que o assunto foi objeto de diversos meios de imprensa em todo o mundo. Aqui, por exemplo, esse periódico se chama Job, anunciou exatamente o problema do algoritmo Smile. Notem que também o periódico dos Estados Unidos, o Sun, anunciou exatamente isso. E ainda começa a reportagem com uma brincadeirinha. Diga X, a tecnologia de A, assustadora, monitora sorrisos e tom de voz de funcionários de supermercado para avaliar sua atitude em relação aos clientes. Isso é realmente preocupante, mas é tecnicamente possível. Estudos específicos que eu anunciei no artigo que eu já escrevi, já encaminhei aqui para publicação sobre esse tema, tornam visível a possibilidade concreta de se saber exatamente como é que a pessoa está no seu íntimo, ou pelo menos aparentemente, no momento em que ela é monitorada. Observem as imagens que constam desse estudo que foi desenvolvido por uma das universidades americanas. E eu queria chamar a atenção para essa imagem que circulou muito pela internet há algum tempo atrás, que é de um sistema chamado NeuroSpot. O sistema NeuroSpot é um sistema por meio do qual é possível se monitorar pessoa por pessoa e trazer dados relacionados a ela no topo das suas cabeças. Tanto de clientes, onde o monitoramento também é possível, quanto dos empregados. Os empregados, nesse caso, de uma cafeteria, eram baristas, né? Eles estavam sendo vigiados justamente no aspecto que diz respeito à realização do número de cafés. E também os clientes estavam sendo monitorados quanto ao tempo de duração deles ali dentro daquele ambiente. Olha só o que é possível se fazer aí nos últimos 3 anos, através não somente de uma inteligência artificial preditiva, que já tínhamos, mas de uma inteligência artificial generativa. Ela consegue obter dados e fornecer um perfeito painel de identificação de tudo aquilo que acontece na vida da empresa e no íntimo dos trabalhadores. Aqui mais um que acompanha o levantar e sentar nas cadeiras. É mais um programa que permite que o trabalhador obtenha, os empregadores obtenham efetivamente aquilo que a gente chama de trabalho líquido. A liquidez é efetivamente uma meta do segmento empresarial, mas não por esses meios seria admitido. Nós temos aqui um estudo feito pela Universidade de Michigan, demonstrando que a inteligência artificial para monitoramento de emoções cria um temor dos empregados. Eles acabam perdendo a naturalidade. E nós evidenciamos exatamente
essa mesma preocupação em outro veículo de imprensa, que é o Medium. São várias as notícias que hoje atormentam o mundo e por isso é que nós chamamos a atenção de todos. Mas há uma pergunta: há um lado bom nisso? Sim, é possível se dizer que há um lado bom, porque o monitoramento pode, como se faz em algumas situações, evitar acidentes do trabalho, mediante a verificação específica do uso, por exemplo, de equipamentos de proteção individual. Fotos aqui evidenciadas vão demonstrar isso, mas aqui é um estudo da Universidade Cornell que demonstra exatamente essa possibilidade e isso aprimora uma gestão de operações dentro de meios onde normalmente acontecem acidentes. Bom, a verdade é que essas imagens que são colocadas aqui, elas demonstram como é que se faz. Não sei se é possível a leitura por parte dos que estão aqui no auditório, mas observem que esses trabalhadores têm ali, escrito em inglês, que eles estão sem luvas, ou que eles estão sem um dispositivo de proteção auricular, ou ainda que estão com os capacetes. Na imagem ao lado, a mesma ideia se reproduz. É possível se evidenciar inclusive sujeitos que estão em uma área considerada de risco e anúncios e alertas serem emitidos sonoros durante a execução dos serviços. Olha só, isso efetivamente é um uso da inteligência artificial com força generativa de modo extremamente útil para a sociedade. Mas, efetivamente, isso é uma variável que a gente precisa considerar. Poxa, realmente eu não consigo passar o meu passador aqui. Aconteceu algum probleminha aqui. Bom, enquanto se resolve, eu preciso dizer que eu preciso voltar à tecnologia aplicada à leitura emocional. E nesse particular eu preciso lembrar de um aspecto que é muito significativo, que é o aspecto relacionado aos propósitos do direito. A gente está aqui exatamente por conta de duas particularidades essenciais. São as nossas joias preciosas. A primeira dessas nossas joias preciosas é a joia que diz respeito ao limite. A gente estuda limite. E a segunda é a joia que diz respeito às consequências. Nós precisamos efetivamente lidar com esses dois referenciais. E é por isso que eu tanto queria mostrar para vocês os riscos percebidos pelos empregados durante a execução dessa sistemática. Primeiro, eles sentem que há efetivamente uma vigilância contínua, uma sensação de perda de autoridade. Existe uma queda de bem-estar, existe um aumento de ansiedade, uma sensação de pressão constante. Existe, é claro, uma sensação também de que há uma ampliação do poder arbitrário do empregador, risco de decisões automatizadas sem a possibilidade de defesa. Existem várias preocupações, efetivamente, diante das circunstâncias. E elas são visíveis aqui nesse quadro. É claro que eu não posso detalhar cada uma das passagens dele, mas já o fiz dentro do artigo já escrito e já entregue para os senhores poderem acompanhar. Quero também chamar a atenção de que os próprios empregadores percebem esses limites que a gente aqui está identificando como riscos pelo empregador. Observem no próximo slide. Aqui a gente vê o risco jurídico, que é o risco de sofrer ações, os riscos regulatórios, os riscos probatórios, riscos reputacionais são muito evidentes, risco de queda de produtividade, que os empregados se perdem a espontaneidade, risco de dados enviesados, risco de reação organizacional dos próprios empregados que saem da empresa. Existe um turnover que é oculto e muitas vezes eles não revelam, mas essas circunstâncias demonstram um ambiente extremamente hostil. Mais uma particularidade que são das consequências. Lembram? Joias preciosas do direito, limite e consequência. Você sempre vai estar envolvido nesses aspectos, ainda que você seja de uma outra área, não jurídico-trabalhista, mas a gente sempre vai estar tratando disso. E eu não poderia deixar de falar das consequências. Eu uso aqui o referencial que diz respeito aos atos ilícitos. Qualquer ato ilícito tem pelo menos 4 consequências, e essas estão presentes aqui no nosso caso, na nossa análise. Efeitos de natureza nulificante, que são aqueles que vão produzir as invalidações das punições, porque o judiciário com certeza vai ser procurado, isso vai fazer parte das nossas mesas de audiência, dos nossos gabinetes em tribunal, enfim. Invalidação de punições, de metas de avaliações e de desligamentos
que dependam desse tipo de avaliação emocional. Efeitos indenizatórios, estes que fazem parte de grande parte das petições iniciais em que se buscam condenações em dinheiro. Afinal de contas, dano moral, dano existencial, dano psíquico, discriminação ao algoritmo são temas que já fazem parte dos nossos dias, nos nossos cotidianos, mas que vão fazer ainda mais intensamente se isso se normalizar. Efeitos caducificantes, sim, se invalidam as provas, se descartam, evidentemente, caducificar significa perder, né? Se descartam os dados, e o efeito autorizante, que vai autorizar ao empregado a romper barreiras, às vezes, de sigilo para informar os órgãos de fiscalização quanto a essas barbaridades que a gente tem evidenciado. Pronto, já caminhando aí para o final da minha exposição, eu quero dizer que todas as que eu tenho feito ultimamente, elas produzem conclusões. E eu produzo 3 conclusões sobre a minha exposição. Eu acho que isso aí já ficaria muito satisfeito se essa mensagem chegasse ao nosso público aqui presente. Primeira seria a seguinte: tecnologias voltadas à leitura emocional, à padronização afetiva e à modulação psíquica são incompatíveis com o direito do trabalho e com a proteção dos direitos da personalidade. O direito do trabalho comprime a autonomia individual e coletiva privada e, consequentemente, é uma fronteira respeitável para situações que dizem respeito a isso. Nem na área coletiva, nem na área individual seria possível. O direito do trabalho, ao proteger intimidade, imagem, integridade psíquica e autodeterminação informativa, mantém barreiras que a tecnologia não pode ultrapassar. A captura da subjetividade constitui ingerência ilícita, independentemente do benefício empresarial alegado. A proteção jurídica da interioridade permanece como cláusula absoluta e não como variável negociável da eficiência. E última, e mais importante, a opacidade não é resíduo, é salvaguarda. É o que permite ao trabalhador existir como sujeito e não como objeto, que seja legível pelo algoritmo. Ao proteger essa opacidade, o direito, especialmente o direito do trabalho, recria o caráter inegociável da dignidade humana. E, apenas para fechar, eu queria trazer aí o sorriso do gato de Alice e lembrar de uma passagem musical escrita em 1954, a partir de uma música que foi desenvolvida, que foi oferecida à sociedade por Charlie Chaplin em 1936 e traduzida no Brasil pelo Braguinha, gravada pelo Djavan. Todo mundo conhece a música Sorri. Essa música ela pode ser utilizada ironicamente para esses empregados, porque eles precisam sorrir mesmo que eles não queiram, mesmo que eles estejam sofridos. E enfim, sorrir é como se dissesse para eles: sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor. E ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor, apenas supor, que és feliz. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns ao nosso querido Dr. Luciano. A vigilância e o uso da tecnologia para, inclusive, influir nos sentimentos e na aparência cognitiva dos trabalhadores é algo, sim, que é preocupante. Me lembrou, inclusive, tem uma poesia na literatura brasileira que eu lembro que, se não me engano, é Augusto dos Anjos, que ele fala da dor que ele sente e ele conclui da seguinte frase: ri, tristíssimo palhaço. Ele faz parte da literatura brasileira essa consequência hoje muito visível através da inteligência artificial. Parabéns, Dr. Luciano, por trazer esse tema para nós aqui. E agora nós teremos o prazer de ouvir o Dr. Ivo Dalacqua Júnior, que é da FEComércio de São Paulo, e ele vai falar sobre
o trabalho mediado por plataformas. Liberdade com promoção, com proteção, perdão. Dr. Ivo é presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de São Paulo, a FEComércio de São Paulo, diretor da Confederação Nacional do Comércio, integra os Conselhos Regionais e Nacional do SESC e o Conselho Superior das Relações de Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Dr. Ivo, a palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Não se assustem, não é tudo isso que eu vou dizer não, viu? Simplificando um pouco e indo mais para questões do cotidiano, eu vou falar um pouco da questão das plataformas digitais, mas com um olhar um pouco mais objetivo por conta da questão da relação com esse mundo e a economia. Bom, as plataformas e as novas tecnologias criam inúmeras novas formas de trabalhar. E as mais evidentes, as que mais emergem, são transporte de passageiros, transporte de pessoas e entrega de mercadorias. Mas há uma enormidade de ocupações que acabam sendo mediadas pelas plataformas. Pedreiros, pintores, encanadores, fisioterapeutas, massagistas, fonoaudiólogas, jornalistas, muitas outras. E muito interessante, que eu acho, temos até uma plataforma que media o trabalho de goleiro de futebol society, porque ninguém gosta de jogar no gol. Então, há quem se disponha, mediante remuneração, a jogar no gol para que os amigos se divirtam lá no campo. Os dados mundiais eles são precários sobre o número de pessoas envolvidas com esse trabalho. Entre 150 milhões e 400 milhões de pessoas, ou garantem uma renda mínima ou complementam renda. Significa uma proporção que varia de entre 4,4% e 14,5% da força de trabalho do mundo. O IBGE estima 1.700.000 pessoas no Brasil. Mas nós temos consciência de que muito mais gente está vinculada ou complementando renda a trabalhos desse tipo. Porque a alavancagem das mídias sociais, inclusive, estimulou esse tipo de relação e construiu muitos ou novos negócios ou novas atividades em decorrência disso. Agora, desse universo, apenas 36% contribuem de uma forma ou de outra com a Previdência Social. E esse é um dos maiores problemas que nós temos pela frente. A garantia mínima de uma proteção social. 87% dessas pessoas, e esses são dados do IBGE, trabalham por conta própria, como autônomos, 6% são empregadores, 4% empregados informais, porque não tem o contrato no modelo da CTPS, e 3% formais, CTPS. O predomínio de autônomos é muito claro. O caso de condutores de veículos de passageiros, que conhecido por Uber, é um deles. Eles possuem meios próprios para realizar o trabalho, por isso respondem por todos os custos e todas as responsabilidades decorrentes desse exercício. Muitos trabalham em horários convenientes, muitos, às vezes, combinam com outros trabalhos. Nesse caso dos motoristas de aplicativos, boa parte, inclusive nas horas vagas. Durante o trabalho, escolhe a quem atender, muitas vezes desafiando pedidos que lhes são encaminhados, e aceitam um trabalho para determinadas regiões. O segmento do trabalho brasileiro, que congrega trabalhadores por aplicativos, em grande parte opera na informalidade,
com jornadas longas, renda variável e pouca ou nenhuma proteção, ou trabalhista ou social. A avaliação desse trabalho demanda considerações jurídicas e econômicas, pois as decisões dos tribunais têm sido as mais variadas, ora a favor do reconhecimento de um vínculo, ora reconhecendo o trabalho como autônomo. O debate chegou ao Supremo, tem pela frente a responsabilidade de julgar essas formas de contratação, enquanto nós não tenhamos lei que defina e que esclareça. O ministro Fachin já manifestou sua preocupação quanto ao tema e esperamos que haja um posicionamento sobre isso. Agora, como observador dessa realidade e dirigente de entidade sindical e empresarial, eu venho acompanhando a contratação desses profissionais em vários setores do comércio e de serviços. Noto que os profissionais aderem e utilizam ferramentas próprias para executar o trabalho contratado, arcando com todos os custos e serviços de manutenção das respectivas ferramentas, incluindo pagamento de insumo, combustível, peça, reparação, seguros, taxas e impostos, inclusive o seu celular, que é um instrumento complementar, uma ferramenta complementar. Vale para os motoristas de passageiros e para os entregadores de bens e executores de serviços em geral. Ou seja, esse modo de trabalhar tem toda a característica de trabalho autônomo e nenhuma do trabalho assalariado, porque o contratante é um terceiro, às vezes um quarto. A plataforma media e o entregador faz essa entrega. O artigo que deixa claro a existência de vínculo, ele existe quando o empregado é pessoa jurídica, pessoa física que presta serviço com continuidade, subordinação, remuneração e pessoalidade a outra pessoa física ou jurídica. No caso dos profissionais que prestam serviço por meio de plataformas, não há, essas características não se complementam integralmente. E argumenta-se que obedecem à ordem das plataformas e dos usuários, inclusive dos algoritmos, que orientam sua conduta laboral. Mas essas ordens são longe da subordinação jurídica que caracteriza o vínculo de emprego. A subordinação jurídica é clara e rigorosa nas regras. O empregado não pode trabalhar apenas quando quer. Ele pode trabalhar apenas quando deseja. Aliás, e no artigo 3º, você não recusa, você atende, e isso faz parte do seu contrato. No caso das plataformas, isso não se complementa. Na subordinação algorítmica, dá-se o completamente inverso. As regras dizem como fazer o trabalho, e esse é realizado apenas quando e de modo profissional deseja. Além disso, pode recusar, ou mesmo sem justificativa. Mas é claro, o profissional arca com o ônus e o bônus da liberdade, o que é próprio da autonomia. Pesquisas recentes, inclusive uma delas encomendadas pela Fiesp em São Paulo, demonstram que não existe diferença de possibilidade de ganho entre entre as atividades do trabalhador da indústria formal e os trabalhadores em plataforma, principalmente nesses dois casos. Nós temos em andamento alguns PLPs que já prevêem a regulação, mas não reconhecimento do vínculo. Saindo um pouco e falando comparativamente, 3 países da América Latina já estabeleceram legislação regulando. O Uruguai, recentemente, uma lei que entrou em vigor no mês de agosto, dá a oportunidade da escolha pelo trabalhador do tipo de relação que ele pretenda ter, se autônoma ou se vinculada, e estabelece as diferenças e condições para ambas. No Chile, a Lei 21.431
criou também duas categorias de trabalhadores de plataforma, os dependentes com subordinação direta e os independentes ou autônomos sem subordinação direta. Os dependentes têm proteção previdenciária, jornada, horas de descanso, explicitação de tarefas, proibição de desativação de conta sem justificativa e direito à organização sindical. Os independentes trabalham mais no modelo que a gente está acostumado a ver aqui no país. No México, a situação não é muito diversa. Então, essas são as novidades que nós temos. Na OIT, esse ano, foi discutido, começou a ser discutida a proposta da edição de uma convenção. Foi uma discussão lenta, trabalhosa, não se chegou a consenso, a questão foi decidida a voto e pesou muito a opinião de 3 países, Estados Unidos, China e Índia, que entendiam que não era momento de se discutir, propor uma convenção para regular algo que ainda está em fase de estruturação, porque muita novidade deverá vir por aí. Inclusive, o representante da Índia foi enfático quando disse: nós não podemos ser assodados. No meu país, 50 milhões de pessoas têm trabalho, complementação de renda ou manutenção de sua família voltada para exercendo esse tipo de trabalho. Não é pouca coisa. 50 milhões de trabalhadores representam mais do que a força de trabalho de 95% dos países membros da OIT. Na América do Sul, apenas o Brasil tem a população economicamente ativa que compreenda esse número de trabalhadores. Nem a Argentina nem a Colômbia chegam a isso. Bem, agora um debate importante e fundamental é a empregabilidade à luz dos avanços tecnológicos. Há estudos, inclusive do Banco Mundial, demonstrando que os meios tecnológicos vão impactar mais positivamente e mais rapidamente aqueles países que têm um padrão de educação mais elevado e que têm um número de funções e posições de trabalho que dependam mais de conhecimento técnico. Esses países já têm uma possibilidade da aplicação das reciclagens e atuação de forma muito mais rápida. Países como o Brasil serão menos impactados em curto prazo pelo fato de ainda nós dependemos ainda de um processo educacional muito pouco eficiente, isso para ser generoso, e temos ainda uma outra questão de perfil dentre os países, comparativamente com os países da OCDE. O Brasil tem um interesse da população jovem muito pequeno comparativamente aos outros. Apenas 11% dos jovens brasileiros se interessam pela formação técnica, enquanto na média da OCDE, de 39% a 40% dos jovens se interessam por esse tipo de formação, sendo que a Alemanha é o país que tem o mais elevado índice dessa ordem, que é 64%. E tudo que decorre de tecnologias, digitalização e inteligência artificial exige requalificação permanente. O fato de nós ainda estarmos, digamos, um passo atrás dos demais países, nos dá um universo de oportunidades, que é redirecionar políticas públicas no sentido dessa formação para recuperarmos essa falta de formação e de qualificação que nós temos. Agora, como o tempo está terminando e para finalizar, nós temos lutado, temos dialogado com as empresas
que atuam por meio dessas ferramentas, no sentido de buscar uma regulação que preveja proteção, que preveja a possibilidade de nós equilibrarmos nossa situação e o universo do mundo, da relação do trabalho e do empreendimento, com o cuidado de não perdermos aquilo em que avançamos, porque a própria população, ao se interessar por esse tipo de forma de comunicação, tem se autoletrado nesse sentido, o que é muito importante, porque existe um fascínio, principalmente da população jovem, por essas ferramentas, por esses meios. Eu finalizo por aqui dizendo que quando a gente mergulha num universo como esse, nós temos muita coisa a buscar, muita coisa a estudar, mas o Brasil está dependendo de um diálogo mais aprofundado, mais cuidadoso, para que não percamos esse momento de oportunidade. Nós já perdemos o bônus demográfico. Nossa população está envelhecendo. O país está envelhecendo antes de ter enriquecido, antes de ter aquilo que garantisse o bem-estar social. Ainda há tempo. Nesse sentido, eu sou otimista. Mas todos temos que nos comprometer com isso. Obrigado. Nossos cumprimentos ao Dr. Ivo. Esse trabalho é importante, essa questão é importante. A revolução tecnológica trouxe novas modalidades de trabalho e, entre elas, o trabalho em plataformas digitais. Para complementarmos o nosso painel, eu mesmo farei a última apresentação. O nosso tema aqui que eu trago para vocês diz respeito às novas modalidades de trabalho. Na verdade, nem todas novas. A tecnologia trouxe algumas novas modalidades, mas nós temos modalidades de trabalho já mais antigas, já mais temporais, mas que estão em evidência pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela forma como o Supremo Tribunal Federal tem tratado essas questões. E eu pretendo trazer para vocês aqui esse enfoque, trazendo também, além das questões, as modalidades de trabalho decorrentes da nova tecnologia, também aquelas modalidades de trabalho que mereceram uma nova, eu não diria uma nova regulamentação, mas eu diria uma nova forma de encarar a sua juridicidade. E isso é muito importante, e daí eu entro nas questões do sistema de precedentes hoje no Brasil. O Brasil, que é um país da civil law, mas que tem trazido o sistema de precedentes de forma muito forte, de forma muito intensa, e que precisa ser trabalhada, porque nós precisamos aprender a trabalhar com o sistema de precedentes. Pois bem, aqui vamos começar falando sobre essas modalidades de trabalho trazidas pelas novas tecnologias. Vejam, nós temos em primeiro lugar o teletrabalho e o trabalho híbrido. Vocês vejam que teletrabalho não se confunde com trabalho a domicílio. Trabalho em domicílio é o trabalho feito em casa e que você leva o produto para o seu empregador. No teletrabalho, você não está necessariamente no domicílio. Você estará em qualquer lugar. Você pode estar em outro país, em outra cidade, em outros locais, e você entrega essa produtividade. Hoje isso é uma realidade, e é uma realidade que viemos e vivenciamos e aprimoramos durante a pandemia.
Vocês vejam que os grandes desastres da humanidade, eles trazem consigo a necessidade de superação. O homem precisa se superar diante das dificuldades. E a nova realidade veio com a pandemia, com as dificuldades daquele momento pandêmico e a necessidade que tínhamos de nos adaptar ao afastamento social. A partir daí, criamos tecnologia. A tecnologia que já vinha caminhando, ela se potencializou no sentido de trazer resultados apesar do afastamento social. E ela veio para ficar. Então, ao mesmo tempo em que as dificuldades pandêmicas, aquele desastre humano, humanitário, milhares e milhões de pessoas perderam as suas vidas, mas também tivemos, como ser humano que somos, a necessidade de superação. E uma dessas foi o uso das ferramentas tecnológicas para que a atividade humana não paralisasse. E ela se tornou e se incorporou em nossas vidas. De modo que hoje o próprio Tribunal Superior do Trabalho é um exemplo. Eu realizo audiências virtuais com os advogados, eles não precisam se deslocar até Brasília, né? Aliás, a própria juíza Andréia já recebi em audiência, ela de Santa Catarina, conversando, fizemos uma audiência num processo coletivo, numa ação coletiva, num acordo coletivo, tratamos sobre isso e eu recebo advogados do Brasil inteiro. Até os de Brasília, eles não precisam ficar esperando na sala, aguardando, não precisam se deslocar, quer dizer, é algo muito mais razoável, econômico e rápido para todas as partes. Nós temos também o trabalho híbrido, que reveza a questão do teletrabalho com o trabalho presencial. É apenas uma conjugação do teletrabalho. O que é importante no teletrabalho? É perceber, por um lado, que quem realiza o teletrabalho tem que ter disciplina. Ele precisa ter uma autodisciplina. É o lado do trabalhador em relação ao empresário, ao tomador dos serviços. Eu digo isso por experiência própria. Por quê? Porque tem servidores que têm totais condições de realizar o teletrabalho e tem outros que não têm a menor condição, porque eles não têm uma organização. Isso é perceptível. Isso é perceptível. O teletrabalho, ele consegue ser acompanhado de forma muito perceptível. Tem aquele trabalhador que não faz nada de sábado até quinta e na sexta-feira ele arruma tempo, aí tira a sexta-feira, faz o trabalho todo e entrega todo de uma vez. Isso é um problema. Primeiro, por quê? Porque o trabalho não é para ser feito desse jeito. Não é para ser concretizado dessa forma. Feito às pressas, feito acumuladamente, com cansaço, com pressão. E mais, você entrega o trabalho na sexta-feira e eu vou passar sábado e domingo conferindo o teu trabalho. Então, essa é uma questão que precisa ser observada. Por outro lado, o dever do empregador é tornar a desconectividade uma realidade também. O empregado, ele tem o direito de ter o seu tempo de descanso, o seu repouso. Ele não precisa ser e não deve ser incomodado durante períodos de descanso. Nós temos que ter uma alternativa em relação a essa questão. Eu, por exemplo, também mantenho, e vejam, junto com o teletrabalho nós temos os grupos de WhatsApp, que hoje também são realidade, e nós conjugamos o teletrabalho com o WhatsApp. Então, eu vou, eventualmente, estou fazendo um trabalho, um projeto no domingo, e eu preciso mandar uma informação para o grupo. Se eu não mandar a informação para o grupo naquele momento, eu vou esquecer, eu vou atrapalhar, eu preciso mandar naquele momento. Então nós temos um acerto, e isso vai de um acerto que parte da chefia para a subordinação.
eu mando a mensagem, mas não é para vocês fazerem nada agora. Por quê? Porque hoje é o dia de repouso de vocês, é o dia de desconexão. Eu estou mandando essa informação apenas para não esquecer. Apenas para não deixar que na segunda-feira, a hora que eu for encaminhar, eu esqueça e a coisa não se resolva. Eu já tenho um acordo com eles e eles têm que sentir essa liberdade. Eles têm que sentir que isso é verdade. Algo difícil? Algo difícil. São peculiaridades de um novo sistema que é influenciado pela tecnologia e pela realidade atual. Nós temos também o trabalho intermitente, que embora não seja uma novidade, ele era muito necessário, porque ele trata de uma situação muito particular, de uma necessidade empresarial muito particular, e é preciso que haja uma conjugação de interesses. O trabalhador precisa prestar serviço, precisa ser respeitado, precisa de uma dignidade, mas o empresário ele precisa de adequação também. Ele não pode estar sujeito a um regramento absolutamente rígido e inflexível, sob pena de inviabilizar a atividade empresarial. Então, como é que eu vou administrar uma empresa que promove buffets sexta e sábado? E nem toda sexta e nem todo sábado. Eu preciso ter um empregado que fique me prestando serviços 44 horas por semana e eu pagando algo. Eu vou encarecer o serviço que eu ofereço de uma forma desnecessária e não vou precisar daquele trabalhador. Então, o trabalho intermitente, ele precisa ser regulamentado de uma forma mais específica do que veio a Lei 13.467? Talvez. Mas é preciso que nós saibamos que essa realidade existe. É preciso que nós, respeitando os direitos e a dignidade do trabalhador, saibamos que o empresário precisa também de uma adequação para a sua atividade econômica ser realizada a um custo razoável para a população e que ele possa oferir os lucros, porque é disso que ele sobrevive, disso que ele vive. Temos as plataformas digitais, Dr. Ivo já abordou essa questão, mas é importante registrar que além do tema estar sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, há projetos de lei, o doutor Ivo já destacou, nesse sentido, e é preciso, porque aqui, por mais que o trabalho possa não ser realizado com vínculo, ou em muitos casos, possa não ser realizado com vínculo, não são em todos, porque a plataforma digital abrange um universo muito grande. É muito diferente o trabalho do Uber, do 99, do que aquele de bicicleta do iFood que leva os alimentos, só isso. Mas, como disse o doutor Ivo, há plataformas para tudo, até para jogador de futebol, goleiro. Eu jogava de graça, eu pagava para jogar, eu era goleiro. Então, era difícil. Mas eu quero trazer para vocês aqui, e esse é o ponto que eu trago aqui para vocês, a pejotização está sendo objeto de grandes debates e importantes debates no Supremo, mas eu quero trazer para vocês aqui a terceirização. A terceirização é uma questão já há muito tempo debatida, mas que sofreu uma reviravolta por parte do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 725 e na ADPF 324. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, alterando substancialmente a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu que a terceirização na atividade fim é lícita. E isso impactou a jurisprudência da Justiça do Trabalho como um todo. E agora nós estamos discutindo o tema 29 de IRR. É um momento importantíssimo. Por quê? Porque ele entrou em pauta na semana passada, não foi julgado em razão da licença do ministro Dezena, que era o revisor na matéria, mas deverá ser julgado ainda esse ano. E é algo impactante. Por que eu digo isso? É algo da maior importância. Porque dependendo do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho a respeito dessa matéria, ela pode esvaziar o tema 725. Vejam só.
A questão e a pergunta é essa. Vejam só o questionamento desse tema 729. A controvérsia consiste na possibilidade ou não de deixar de aplicar teses vinculantes. Vejam, deixar de aplicar teses vinculantes. Esse é um primeiro problema. Em casos de distinção, há distinção? E aí a pergunta que vem a seguir é essa. Vejam, se houver distinção, quais são? E aqui nós vamos para a teoria dos precedentes. O precedente, ele deve ser analisado, o sistema de precedentes, ele deve ser analisado em concreto. É diante de um caso concreto que eu extraio uma ratio decidendi. E a partir dessa ratio decidendi, eu estabeleço as teses. Eu não parto de uma pergunta. Eu posso não aplicar o sistema 725, o tema 725, o entendimento do Supremo, o entendimento vinculante do Supremo. Aí a pergunta para mim já é complicada. E aí você acrescenta e diz, se pode em quais casos? Beleza, tá bom. Vamos discutir isso. Subordinação direta caracteriza a fraude? Essa é a pergunta que mais impressiona nessa tese. Por quê? Porque a partir do momento... E vejam, eu não posso discutir a decisão vinculante. Eu posso até não concordar com a tese que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a tese que foi aprovada e é essa que se aplica e é essa que nós devemos aplicar. O Conselho Nacional de Justiça editou inclusive uma resolução sugerindo e aconselhando aos juízes que evitem aplicar distinções porque não concordam com a tese. Você pode intimamente ter o direito de discordar, mas na hora de julgar você é o Poder Judiciário. Então você tem que aplicar a tese como ela veio e não inventar distinções para não aplicá-la. E essa questão é muito importante, a subordinação direta. Por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal disse que é lícita a terceirização da atividade fim, é impossível você administrar a terceirização sem dar ordens, sem fiscalizar o serviço. Como que eu vou colocar um trabalhador? Eu não digo nem na atividade fim, na atividade meio, a servente chega e eu posso pedir para ela limpar a sala? Eu não posso pedir para ela limpar a sala? Eu preciso chamar alguém, um encarregado da empresa terceirizada, para pedir que ela limpe a sala? Eu não posso fiscalizar o serviço que ela fez? Se eu me despojo do poder de dar ordens e do poder de fiscalizar, na verdade, a terceirização não serve para nada. Eu tenho um terceirizado ali que eu não posso fazer nada. Eu tenho que chamar o encarregado da empresa terceirizadora para dar ordens. Então vejam, a tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal implica necessariamente que o tomador de serviços possa dar ordens e possa fiscalizar. Portanto, se o Tribunal Superior do Trabalho decidir que dar ordens e fiscalizar caracteriza a fraude, ele esvazia o tema 725. Ele aniquila o tema 725. E ele aniquila a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e que permite a terceirização da atividade fim e vai voltar à regra anterior em que é ilícita a terceirização da atividade fim, porque você deu ordens, porque você fiscalizou. É preciso, portanto, preocupar com esse caminho, que é um caminho possível e talvez até provável por uma minoria, ainda que seja por uma minoria de votos, por uma estreita e apertada divergência, é possível, só que é importantíssimo que tenhamos em mente que o esvaziamento do precedente terá consequências. O Supremo Tribunal Federal não vai permitir que uma tese vinculante do Tribunal Superior do Trabalho diga que não se aplica uma tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.
É uma preocupação muito grande essa questão no que se chama a subordinação direta. Outros casos de fraude, essas poderão eventualmente caracterizar. Por exemplo, contratação de ex-empregado. O trabalhador era empregado e passou imediatamente a ser terceirizado com prejuízos econômicos. Aqui o artigo 468 afeta, e a própria lei 13.467 previu que precisa pelo menos 18 meses de afastamento entre a dispensa e a recontratação por uma empresa terceirizada. Portanto, a continuidade ininterrupta da prestação de serviços pode caracterizar fraude, sem afetar o tema 725. A mesma coisa em relação a grupo econômico. Se a empresa terceirizadora é do mesmo grupo econômico, na verdade é empregador único. E aí nós podemos reconhecer uma situação, uma distinção ao tema 725. Então são situações que podem, já a questão de cooperativas, a alegação de simulação em cooperativas. Vejam, eu não posso decidir precedentes com base em abstrato. Eu preciso de um caso concreto. Como é que eu vou saber se essa cooperativa é uma cooperativa fraudulenta? Isso é o caso concreto que vai definir. Então eu não posso dizer que uma terceirização por cooperativa é fraude. Não tenho como dizer isso, porque eu preciso de um caso concreto para fazer essa conclusão. Então, o alerta aqui e o estudo aqui é importante para que nós possamos perceber que no sistema de precedentes, primeiro, nós decidimos em concreto, onde um caso concreto vai trazer para mim o conteúdo da minha razão de decidir. Porque em abstrato é legislação. Porque decidir em abstrato é um pré-julgado e não uma aplicação do sistema de precedentes. E, para encontrar distinções, é preciso ter em conta a ratio decidendi do precedente que eu vou aplicar ou deixar de aplicar. Eu não posso simplesmente inventar distinções porque eu acho que não se aplica daquela forma como o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Essa é uma razão, esse é um fundamento do sistema de precedentes que veio da Common Law e que hoje está sendo adaptado na nossa realidade. Nós estamos importando para o sistema da Civil Law, mas ainda não sabemos aplicar o sistema de precedentes como ele deve ser. Nós precisamos aprender a aplicá-lo para que o sistema seja lógico, coerente e faça sentido no Brasil e, de fato, traga segurança jurídica. Porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal traz um precedente e o Tribunal Superior do Trabalho esvazia esse precedente, ele causa insegurança jurídica. É um risco que nós não podemos aceitar. Bom, são essas as ponderações que eu traria para vocês. Agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui nesse congresso que a cada ano cresce em qualidade, em valorização e é muito importante para o universo jurídico brasileiro. Muito obrigado.